O Inter pode ser considerado favorito agora que todas as equipes estão com o mesmo número de jogos no Campeonato Brasileiro? E o Flamengo finalmente reativou o modo 2019? É confiável? Final da Libertadores, Palmeiras e Santos. Dois clubes que fizeram caminhos tortuosos até a decisão do Maracanã. Esse é o modelo do futebol ou consequência do ano da pandemia? São os assuntos desse nosso papo semanal. Vá até o final do vídeo e vamos nessa! O Internacional lidera o Campeonato Brasileiro e agora todas as equipes têm o mesmo número de jogos. É possível apontar o Inter como franco favorito? Bem, franco favorito nesse campeonato, acho que não. Favorito sim, porque vem de 8 vitórias, ótimo momento, até surpreendendo pela maneira como arrancou para assumir novamente a liderança do campeonato e tem vantagem em pontos. Mas vai enfrentar, por exemplo, o Flamengo, que tenta alcançá-lo. Se tropeçar no empate, o Flamengo venceu, o time carioca passa a depender só dele. O Atlético tem jogos próximos agora, menos complicados em tese. E o Inter vai enfrentar nesse fim de semana, em Porto Alegre, domingo, 6h15, a equipe do Red Bull Bragantino, que vem de bons resultados, ótimos resultados até, e detém a segunda melhor campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O retorno tem a liderança do Inter, né? E o segundo melhor time dessa segunda metade do campeonato é justamente o time de Bragança Paulista. Depois visita o Atlético Paranaense, que tem a sexta melhor campanha desse retorno, uma campanha até próxima em pontos em relação ao Red Bull Bragantino. Duas equipes que deverão dar trabalho ao Inter e que podem, claro, tem condições técnicas de arrancar pontos. Isso pode recolocar São Paulo, Atlético e Flamengo em condições ou de igualdade ou mais próximos de duelar com o Inter ponto a ponto até a última rodada para um deles ficar com o título nacional. A vantagem do Inter ela não é tão grande, especialmente porque enfrentará o Flamengo no Rio de Janeiro na penúltima rodada. Mas é claro que nesse momento, pelo momento, pela fase, pela sequência de vitórias, são 8, o Inter é o favorito. Só não colocaria a palavra franco antes de favorito. O Flamengo voltou à briga? Sim, voltou à briga. Depois de perder uma atuação ruim para o Atlético no Paraná, fez um bom jogo em Porto Alegre contra o Grêmio. Na minha opinião, já era melhor no primeiro tempo. Teve melhores chances, perdeu oportunidades, o Grêmio assustou muito pouco, mas no único ataque realmente perigoso, na única finalização que assustou o goleiro Hugo do Flamengo, Diego Souza abriu o placar para o Grêmio. Uma jogada pedra cantada, inclusive escrevi na véspera do jogo no meu blog aqui no UOL, sobre essa possibilidade de o Flamengo ter problemas com o jogo aéreo do Diego Souza. E acabou acontecendo. Mas o Flamengo não fez um primeiro tempo ruim, um pouco lento e desperdiçando oportunidades, mas teve volume e criou chances. Só que isso não adianta nada se você não aproveita as chances. Só que na segunda etapa tudo mudou. O time voltou com mudanças feitas pelo Rogério Ceni, ele subiu um pouco o Gerson, abriu mais à esquerda o Arrascaeta, o Bruno Henrique passou a trabalhar mais centralizado, até como centroavante, mais livre para se movimentar, e o Gabigol com total liberdade, circulando por todo o ataque, partindo da direita, mas foi lá da ponta esquerda que ele cruzou para 2 dos gols do Flamengo nessa partida, do Everton Ribeiro, o primeiro, e do Arrascaeta, o terceiro. O segundo foi dele, partindo da direita para dentro e batendo de canhota e fazendo um belo gol. Ou seja, uma grande atuação do Gabriel, já tinha jogado bem o primeiro tempo, mas perdeu chances, uma delas com a perna direita chutando para fora, o que, digamos que poluiu um pouco a sua atuação nos primeiros 45 minutos. Mas liderou tecnicamente a equipe, com muita movimentação, boas jogadas, fugindo da marcação, escapando dos adversários. Foi de fato o destaque do jogo, não só pelo belo gol, as 2 assistências, mas por ter se movimentado muito bem durante todo o tempo. Será que o Flamengo consegue repetir essa atuação? Vai precisar jogar assim, nesse volume, nessa intensidade, com essa qualidade do segundo tempo em Porto Alegre, na maior parte dos próximos jogos, para se impor sobre seus adversários e conseguir os resultados. Mas é só reativar o modo 2019, diz o torcedor, não é só reativar, você envolve muitas coisas. O Rogério Ceni tentou, inclusive, repetir o modo Jesus quando assumiu o Flamengo, mas as coisas não funcionaram. Aí começou a buscar outras alternativas e nem sempre dava certo, muitas vezes deu errado, e isso gerou aí uma mudança de rumo. Agora, se os jogadores estiverem conscientes de que eles precisam jogar com intensidade, com concentração, com dedicação o tempo todo, poderão sim conseguir boas vitórias, e aí o Flamengo pode se reaproximar ainda mais do Internacional, brigando pelo título, possivelmente também com São Paulo e com o Atlético. A grande interrogação é a falta de regularidade da equipe, então a gente nunca sabe como será o próximo jogo, que aliás, segunda-feira, o Flamengo joga novamente
no Recife contra o Sport, que luta contra o rebaixamento às 8 horas da noite. No Maracanã, domingo, 5 da tarde, Palmeiras e Santos farão a final da Copa Libertadores. Afinal de contas, como essas equipes chegam à final? São um modelo de gestão? Eles estão sendo premiados por um trabalho bem feito? Não é bem assim. O Santos está no seu terceiro presidente durante toda a campanha. Teve um presidente deposto, um vice que assumiu e um outro que foi eleito. O time tem problemas, jogadores que foram embora durante a temporada, alguns, como Soteldo, uma das estrelas da equipe, quase saiu, né? Teve mais de uma situação para sair, questões de atraso de pagamento, há clubes que venderam atletas para o Santos, jogadores incomodados, jogadores querendo sair, mas o técnico Cuca e seus atletas conseguiram ainda assim fazer com que o Santos fizesse uma campanha muito boa no Brasileiro, muito regular. Ela caiu nas últimas rodadas porque passou a priorizar a reta final da Taça Libertadores da América, e nas semifinais foi o melhor time da Libertadores. Embora o River Plate tenha feito uma grande partida contra o Palmeiras em São Paulo, foi mal na Argentina. Santos não. O Santos foi melhor que o Boca nos 2 jogos, como foi melhor que o Grêmio nos 2 jogos da fase anterior, a de quartas de final. Contra a LDU, ao contrário, nas oitavas. Melhor vencendo fora de casa e vacilou muito no jogo de volta, perdeu o jogo, correu o risco até de uma eliminação para a equipe equatoriana. Mas o Santos enfrentou ao longo da sua caminhada, né, depois do mata-mata, 3 equipes, LDU, Grêmio e o Boca Juniors, que somados, esses 3 clubes têm 10 títulos da Copa Libertadores da América. E passou por eles, especialmente Grêmio e Boca, com muita autoridade. Foi o time que mais jogou nessa reta final, enquanto o Palmeiras pegou adversários mais fáceis, é verdade, e contra o River aplicou muito bem a sua estratégia, conseguindo uma histórica vitória na Argentina por 3-0, mas correu riscos enormes. Não fosse a existência do VAR, provavelmente teria sido eliminado, porque o VAR interveio em 2 ocasiões importantes, anulando um gol da equipe argentina e também voltando atrás na marcação de um pênalti a favor do River Plate, que foi melhor até jogando com homem a menos. Então o Palmeiras não conseguiu ser tão consistente quanto o Santos. Difícil falar em favoritismo porque é um jogo só, equipes que se conhecem. Então tudo isso aí pode se perder, pode desaparecer na partida decisiva. Mas sobre gestão, Palmeiras, por exemplo, tem uma gestão muito superior à do Santos, como clube, mais estruturado, tem mais dinheiro, as coisas estão mais organizadas, paga em dia, essa coisa toda. Mas o Palmeiras começou tudo errado nessa campanha de 2020. Primeiro, quando contratou ainda no final de 2019, Vanderlei Luxemburgo, que não faz há muitos anos, um trabalho compatível que justifica a contratação pelo Palmeiras com as ambições palmeirenses, né? Com o elenco que tem, com o investimento que possui, não fazia o menor sentido a contratação. E não deu certo. Em nenhum momento o Palmeiras de Luxemburgo foi convincente. Ainda assim, pegou uma chave tão fácil na primeira fase que até goleada teve. O Palmeiras teve uma caminhada muito mais facilitada, muita sorte com relação aos seus adversários. Isso aí é uma constatação, não é nenhuma opinião. É só olhar o nível das equipes em relação ao que outros, como São Paulo, tiveram de cara logo na primeira fase. Acabou nem passando ao mata-mata. Então o Palmeiras ele contratou mal, acabou procurando um técnico, acabou batendo cabeça, ouviu alguns nãos, e aí contratou Abel Ferreira, até sem conhecer muito bem o português, que é um técnico de pouca experiência. É o seu terceiro clube. Braga, em Portugal, PAOK da Grécia e agora o Palmeiras. Mas conseguiu chegar à final, mas de uma forma muito acidentada. Eu diria que esses finalistas, independentemente até da qualidade dos elencos, eles chegam à decisão muito também em função de uma temporada bem atípica. É muito diferente do que aconteceu na temporada anterior, 2019, quando o River Plate e o Flamengo eram os times que investiram em montar equipes mais fortes, mais consistentes, fizeram a final. Dessa vez, tanto o Palmeiras, pelos seus acidentes de percurso e pela campanha não tão segura, como o Santos, que vinha tudo errado e de repente montou um time, remontou seu time e conseguiu ser competitivo. Acho que ambos chegam também em função de uma temporada muito diferente do normal, uma temporada atípica no futebol no mundo inteiro, um pouco mais aleatória, digamos assim, o que evidentemente não tira os méritos. É o jogo que está sendo jogado, as condições são expostas para todos e os dois mereceram chegar à final, consequentemente vão duelar pelo título e aquele que vencer vai levantar o troféu, e aí não importa se teve ou não Covid, pandemia, é o título que vai realmente pesar e entrar para a história. Uau!